Bienvenidos al podcast Psicomarins, donde hablaremos sobre la salud mental, crecimiento emocional, psicología, autoayuda, superación, sentimientos y autoestima. Aquí encontrarás una variedad de temas relacionados con el bienestar emocional y el desarrollo personal, con el objetivo de brindarte herramientas y recursos que te ayuden a crecer y mejorar en diferentes áreas de tu vida. Olá, sou Robson Marins, que te acompanha sempre aqui no nosso podcast Psicomarins, e é um prazer estar com vocês. E hoje a gente vamos conversar e abordar um tema um pouco delicado e vamos explorar a experiência de pessoas que não tiveram atenção na infância e apenas receberam insultos e que na idade adulta acreditam que insultar é amar. E seria como que quando os insultos se tornam em amor. Uma ferida da infância que marca por toda a vida. E para isso a gente tem que entender que as cicatrizes da infância, a infância é uma etapa crucial no desenvolvimento da nossa personalidade e das nossas relações. Quando uma criança não recebe a atenção, o afeto, o apoio emocional que precisa, ela pode sofrer graves consequências psicológicas, e uma delas é a distorção do amor. As pessoas que crescem em ambientes hostis ou negligentes podem associar o amor à dor, à humilhação ou à violência. Isso significa que podem acreditar que ser insultado ou maltratado é uma forma de expressar ou receber afeto. E para isso a gente tem que entender e poder compreender primeiro a violência doméstica. Primeiro, há uma raiz cultural histórica no meio da nossa sociedade que tem sido muito sexista, em que o homem tem acreditado que ele tem total direito primário de controlar, para disciplinar duramente, até mesmo para abusar da vida das mulheres e crianças. E esse é o pretexto do papel econômico do homem fornecedor de alimentos. Mas você tem que entender que antes, lá nos Estados Unidos, o homem não só batia na mulher. O pai americano, na época da colônia, ele tinha total direito também, até mesmo de matar o filho quando ele não obedecia. Outra causa é a cultura de hoje. As pessoas puxam o cabelo porque isso está acontecendo. O modelo atual da nossa sociedade está reforçando o uso da força para resolver problemas. E por isso que o agressor usa a força física para manter o poder e controle sobre as mulheres. Não só sobre as mulheres. Talvez você lembre na sua etapa infantil em que o seu pai ou a sua mãe creia que educar era insultar, era bater, era, sabe, aquela forma agressiva. E eu quero conversar sobre isso hoje. Quantos homens e mulheres de hoje estão doídos, feridos, porque os seus pais, as suas mães, porque tiveram uma má experiência também passada, criam que educavam da maneira em que os seus pais também educavam, através da violência. E normalmente as pessoas sempre utilizam essa palavra. Se fosse no meu tempo, um bom chinelo resolve tudo. A gente tem que entender que uma criança que não recebe afeto ou apoio, mas você também vai dizer, mas eu vejo casos de crianças que têm tudo e no final acabam perdendo a direção, o caminho. Há casos e casos. Mas agora eu quero entrar nesse específico sobre pessoas que nesse
nessa sensação de vazio, de necessidade, elas começam a buscar esse preenchimento emocional em outras pessoas em que tem o mesmo perfil de agressão que tinha o seu pai ou a sua mãe, que seria o amor mal aprendido. Já que na idade adulta essas pessoas podem realmente buscar relacionamentos que refletem o que aprenderam na infância, quer dizer, aquilo que eu aprendi na infância, elas podem se sentir atraídas por pessoas que insultam, que criticam, que menosprezem a elas, já que isso é familiar e de certo modo dá uma sensação de segurança. No entanto, esse tipo de relacionamento não é saudável nem duradouro. Ou há relacionamentos que duram, mas é um tipo de relacionamento destrutivo. O amor verdadeiro se baseia no respeito mútuo, na comunicação aberta e na confiança. Quando essas bases não existem, a relação está condenada ao fracasso. Uma das experiências que eu escutei, que minha mãe me contou da parte da minha avó paterna, dizia que meu avô, quer dizer, meu avô não, meu avô, ele batia na minha avó muitas vezes, saía arrastando a minha avó pela rua ou pegava panela de pressão. Para alguns brasileiros, quando falam dessa situação, começam a lembrar com aquele momento de riso e tudo, mas isso é uma forma agressiva. A gente não vai chamar isso de amor, um amor agressivo, porque o amor não é agressivo. E há vários casos de mulheres que constantemente sofrem esse tipo de abuso. E sabe por quê? Porque o homem, é tipo assim, o meu pai também, o caso do meu pai, o tratamento que ele tinha do meu avô era um tipo de agressivo também. E ele creia que o mesmo tratamento que ele tinha do pai dele, ele tinha que passar pra gente. Ele achava que era educar, mas a sua forma de educar, na verdade, era maltratar. E para isso a gente vou te colocar histórias. Por exemplo, será um exemplo. Hein? Por exemplo, uma menina de pequena, o seu pai criticava ela, insultava, dizia que ela era feia, gorda, inútil. Essa menina cresce acreditando que realmente ela é assim. E quando chega a sua idade adulta, ela sempre vai buscar pessoas que tratam ela da mesma maneira. E ela vai achar que esse tipo de amor, sabe, esse amor que não é amor, que esse tipo de tratamento é amor. E por muito tempo ela vai ter essa sensação de crer que está sendo amada, mas no fundo está sendo desrespeitada. Outro exemplo seria aquela mãe que está sempre ocupada com seus problemas, com suas coisas, e a única forma de chamar atenção é como? É sempre gritando com o filho, é sempre insultando. E na adolescência, aquela criança começa a buscar parceiros que fazem a mesma coisa. Eu, por experiência própria, eu vi amigas minhas na adolescência que, com raiva da mãe, elas começavam a fazer coisas para tentar provocar a mãe, e no final elas se sentiam arrependidas, porque quem saíam prejudicadas eram elas mesmas. Elas se sentiam vazias, tristes, porque dizia: minha mãe me batia, minha mãe me insultava, a minha mãe não me dava atenção. Havia casos também de próprios familiares meus. Eu lembro que eu via primos meus que deixavam outros primos, filhos pequenos comigo, e iam pro baile. Então essa sensação em que a criança sente de abandono na idade adulta, ela sempre vai buscar pessoas com essa mesma característica. E se você viveu numa infância negligente ou abusiva e acredita que ser insultado é amar, você necessita entender que isso não se chama amor.
Você necessita trabalhar essa situação. Normalmente as pessoas vivem esse sentimento de abuso agressivo, em que gritam, sabe? Quando os relacionamentos perdem um controle, começam a gritar, começam a insultar um ao outro. Isso já é falta de respeito, mas também se chama abuso emocional. E para isso, esse tipo de agressão ou também abandono que leva a criança a deixar a criança sozinha com os avós e com o tempo a criança começa a sentir uma raiva do pai, porque eu vi casos que depois a criança jogava na cara da mãe e do pai: você nunca esteve presente comigo, você nunca esteve presente nos momentos que eu mais precisei, então eu não sou e não tenho aquela capacidade de te chamar de pai ou mãe. E eu creio hoje em dia que a gente precisa adoptar uma maneira em que a gente tem que estabelecer e tirar esse tipo de, sabe, esse tipo de conduta hostil em que as pessoas creem que amar é agressão. E o amor não é agressão. A gente precisa entender que o amor, ele não nasce do ódio. O amor não nasce da agressão. O amor não nasce dos insultos. Eu sei que há situações que a gente pode se sentir com raiva e tudo, mas quando os insultos são constantes, como diz, talvez você passou a vida toda escutando: você nunca vai ser ninguém, você nunca vai encontrar ninguém que vai te querer, sabe? Insultos esses é como um abuso emocional, porque vai te afetar, ou te afetou na sua idade adulta, porque quando você era criança você foi escutando constantemente e hoje na sua idade adulta isso foi te afetando. E trabalhar esse processo em que curar aquela criança interior e sarar essa cicatriz de dor, é crucial você entender que você necessita nesse momento, primeiro, estabelecer relações saudáveis. Segundo, você não pode jamais ter o mesmo tipo de comportamento com o seu filho como os seus pais tiveram com você. Se o seu amor aprendido foi um amor agressivo, vocês têm que entender que isso não é amor. Aí famílias conflitivas por quê? Porque esses tipos de família cresceram e foram educadas de uma maneira tóxica, de uma maneira em que um e o outro se menosprezavam, um e o outro se desrespeitavam, mas ao mesmo tempo diziam: não passa nada porque somos família. E ser família, na verdade, é ter respeito, é poder estar ali junto, em uma base mútua de comunhão aberta de confiança. A gente tem a mania de achar que só porque é família tem que permitir tudo. Isso não existe. Não podemos permitir qualquer tipo de coisa. O abuso emocional, ele afeta o nosso estado mental. E temos que colocar limite neste momento. A gente tem que aprender a falar: mas como é que eu vou colocar limite com a minha mãe? Eu vi um caso esses dias de uma menina que estava em TikTok, que ela dizia que dos irmãos, ela foi a única pessoa que cuidou da mãe dela. E que quando a mãe dela morreu, ela se sentiu tão feliz, porque a mãe dela insultava ela, a mãe dela cuspia nela, que a mãe dela fez da vida dela um inferno. Qual o problema aqui? O problema está primeiro nisso. A mãe teve um tipo de educação, de uma má educação, claro. A mãe foi tratada da mesma forma que ela queria tratar os filhos dela. E claro, uma das coisas que eu sempre pensei: nenhuma criança vem ao mundo querendo. E eu creio que esse tipo de
má educação, essa educação agressiva que não é amor, eu creio que deveria ser trabalhada. E quando a menina falava, ela dizia: podem me criticar porque vocês não hão vivido o que eu vivi. A minha mãe fazia da minha vida um inferno. E entender esse processo é que a gente tem que romper esse vínculo horrível, de insulto, esse vínculo que não é um vínculo saudável. Por quê? Porque a criança, em sua idade adulta, tanto o homem como a mulher tomará um caminho diferente e o homem também tomará outro caminho. Normalmente os homens tomarão caminhos como o quê? Drogas, a bebida, o álcool, começarão a se autodestruir, começarão a ser agressivos. Será esse instinto, não é um instinto porque são homens em si, são porque, por causa do tipo de experiência que eles tiveram familiar, eles acham que é normal. E muitos homens traz para a família deles, porque muitas vezes o homem, quando conhece a mulher, e a mulher diz: ah, mas no começo ele era tão amável comigo, no começo ele me tratava bem, mas depois, porque depois ele se estava mostrando como realmente ele era. Era como estava revelando a sua verdadeira identidade, o caráter que ele tinha, aquilo que ensinou a ele a família dele. E muitas vezes os manipuladores, as pessoas narcisistas, elas necessitam ocultar esse tipo de personalidade para atrair as suas vítimas. Então, para romper esse vínculo vicioso do abuso, a gente tem que aprender hoje em dia a tratar os nossos filhos de maneira diferente, totalmente diferente. Porque existem diversas teorias psicológicas que explicam que esse fenômeno poderia ser uma dissonância cognitiva. Ele sugere que poderia ser experimentos e sentimentos contraditórios para uma pessoa. Claro, seria como que eu te amo, mas ao mesmo tempo eu te odeio. E isso genera em uma pessoa uma tensão e nos motiva a um conflito interno em que a gente não sabe, mas eu não sei, se fulano me ama, por que me trata de maneira tão agressiva? Porque a forma em que fulano foi criado foi dessa forma. E quando fulano ou ciclano vai se relacionar com outros, ele vai se relacionar como ensinaram a ele. Então isso necessita de uma reeducação emocional. Bom, gente, se você que é mulher ou você que é homem está passando por uma etapa dessa, ou você mesmo se percebeu, se identificou: não, Robson, eu realmente, há momentos que eu desrespeito a minha mulher, eu desrespeito, mas eu não sei o que fazer. Você necessita de uma reeducação emocional, porque isso vem devido a consequências ou da sua infância familiar, porque você acha que é normal e isso não é normal. Assim, um prazer, e dizendo para vocês que os meus livros estão todos disponíveis em Amazon, em Casa do Livro, em Afnac. Também vocês podem me seguir lá em Instagram, @marinsbreu. Também a minha página web www.marinsbreu.com e minha página em Facebook. Ha sido um prazer acompanhá-los. Um abraço de Robson Marins.